Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Muito do que nós vemos hoje de resistência ao Evangelho, às boas novas, à Bíblia, à Palavra de Deus e até mesmo aos cristãos, tem razão de ser, né? Nós temos aí 2000 anos de história de cristianismo com falhas terríveis. Eu recebi hoje um e-mail de uma pessoa criticando algumas coisas que eu disse, porque ela acreditava que eu estava criticando a religião dela, o que não era um fato. E na verdade, tantas são as religiões hoje ditas cristãs, que muitos cristãos até defendem cada uma com unhas e dentes, e guerras foram deflagradas em nome de Cristo, pessoas foram mortas ao longo desses 2000 anos de história, e sempre usando como pretexto a palavra de Deus. E é claro que quando nós vamos falar o Evangelho para uma pessoa, a resistência que existe não é de toda sem fundamento. Muitos têm razão de se manterem afastados até dessas boas novas, porque não sabem quais são as boas novas e associam essas boas novas com as pessoas que trouxeram essas boas novas ao longo dos últimos 2000 anos. Então eu gostaria de falar um pouco aqui nessa noite do maior evangelista que já existiu. Aquele que levou as boas novas à perfeição, porque afinal de contas ele era as próprias boas novas, a boa notícia. Que o Evangelho nada mais é do que boas novas, nada mais são do que a notícia, as novas, de que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, se fez homem, se fez carne, morreu numa cruz por pecadores, para pagar os pecados desses pecadores, ressuscitou para a nossa justificação e hoje está no céu. As boas novas é que Deus providenciou um Salvador. Deus providenciou um meio de nos tirar dessa enrascada tremenda na qual o pecado nos colocou. Existe uma razão importante para nós pensarmos nessa enrascada, porque cada ser humano, todo ser humano, se sente vazio ou sente que falta alguma coisa na sua vida. Nós vemos isso em todo lugar, conversa com qualquer pessoa, sempre existe aquela ideia de que falta alguma coisa, todos estão mais ou menos insatisfeitos. E a razão disso é que Deus criou o homem com um propósito definido. Se eu crio uma caneta, se eu fabrico uma caneta, eu tenho o objetivo de ter um instrumento para escrever. Se eu fabrico um par de óculos, é para enxergar melhor. Então, tudo uma cadeira é para a gente se sentar. Tudo tem um propósito definido. E o homem, o ser humano, tem um propósito definido. E no momento em que eu não sei que propósito é esse para a minha vida, obviamente eu vou me sentir um inútil, um vazio ou sem perspectiva alguma. E essa passagem que nós vamos ler hoje é importante porque ela vai mostrar também a respeito desse propósito que Deus tem para a vida de cada pessoa. Nós vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4, que é um trecho muito rico. E enquanto nós lemos esse capítulo 4, enquanto nós acompanharmos esses versículos aqui, eu gostaria de tentar responder a 3 perguntas que eu encontro a resposta nesse capítulo 4. A primeira é como pregar o Evangelho. A segunda é o que pregar, ou como fazer esse Evangelho chegar até uma alma. O que consiste esse Evangelho, essas boas novas. E a terceira é para que pregar? Qual o objetivo de uma pessoa ser salva, por exemplo? E essas 3 perguntas, as respostas para elas nós encontramos nessa passagem de João capítulo 4. Podemos ler, e quando o Senhor, a partir do versículo 1, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, significa meio-dia.
Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Mas para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nessa passagem, 3 coisas, 3 questões: como pregar, o que pregar e para que pregar as boas novas. Primeiro, tratando do como, porque é importante esse como, principalmente por causa daquilo que eu falei, da questão que muitas vezes os próprios cristãos trocam os pés pelas mãos e espantam até as pessoas, ao invés de ajudá-las a compreender o Evangelho, a aceitar o Evangelho, a crer no Evangelho. Nós encontramos 2 vezes a palavra aqui, importa, no versículo 4, nessa versão diz: era-lhe necessário. A palavra necessário. O versículo 4 aparece: era-lhe necessário passar por Samaria. E depois ela vai aparecer de novo no versículo 24. Deus é Espírito e é necessário, importa, que os que o adorem em Espírito e em verdade. Nessa primeira instância, aqui, onde aparece a palavra era necessário passar por Samaria, eu estive vendo alguma coisa sobre Israel naquela época,
E os historiadores dizem que os israelitas não iam a Galiléia passando por Samaria. A Judéia ficava mais ao sul, depois tinha uma região, a Judéia era, obviamente, o centro da religião judaica, onde havia o templo em Jerusalém, onde havia mais judeus habitando na Judéia. Depois, acima dessa região, vinha Samaria, que era uma região que tinha sido habitada por gentios convertidos ao judaísmo e acabaram adotando uma versão sua do judaísmo, uma versão pirata do judaísmo. Eles tinham os seus próprios sacrifícios, os seus próprios rituais, tinham o seu próprio templo, o seu próprio monte onde adorar, eles tinham tudo deles, os seus próprios sacerdotes, eles tinham uma imitação barata do que era o judaísmo. E depois, acima disso, tinha a Galiléia. A Galiléia era a região que tinha mais gentios. Era uma região onde tinha pessoas de muitas nacionalidades na Galiléia. E quando um judeu precisava viajar da Judéia para a Galiléia, o que ele fazia? Ele ia numa região chamada Pérea, que é onde tem o Rio Jordão, é onde João Batista batizava, e de lá ele desviava para ir para a Galiléia. Ele evitava ao máximo os samaritanos, porque um judeu ele podia até conversar com um incrédulo, com um pagão romano, como eles conversavam. Não entrava na casa, tinha toda aquela separação. Mas com os samaritanos eles nem falavam, e aqui diz, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Porque os pagãos eram pagãos, mas os samaritanos eram uma afronta para o judeu. Eles deturpavam, eles denegriam totalmente a religião judaica, então eles não admitiam o samaritano. Mas é necessário Jesus passar por Samaria. Por que é necessário? Porque tem uma mulher samaritana lá que ele quer salvar. Ele quer ir até lá para salvar essa mulher. E quando ele chega lá, ele vai, por incrível que pareça, vai conversar com ela, vai sentir as dores dela, vai se fazer quase igual a ela nas suas necessidades, porque ele está com sede, a mulher vai buscar água e tudo mais. Os discípulos chegam mais tarde e se espantam com aquilo. Por quê? Porque os discípulos também, eles eram intolerantes com os samaritanos. Se deixasse para os discípulos irem ali, eles provavelmente não iriam, eles não iriam querer ir. Existe na história do cristianismo uma intolerância muito grande. E isso é importante nós entendermos, porque é histórico, né? É histórico. De onde vem a intolerância para com o pecador, para com o incrédulo? Ela basicamente é descrita no capítulo 9 de Lucas. Podemos até ler um trecho lá. Lucas capítulo 9, versículo 46. O primeiro versículo do capítulo 9 diz assim: convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele capacita com um poder sem igual esses 12 discípulos para terem autoridade sobre os demônios e pregarem e curarem. E no versículo 46, nós vemos uma discussão entre esses discípulos. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. O primeiro passo na escada da intolerância é quando a pessoa é revestida de algo, de alguma qualidade ou de algum privilégio que não tinha antes, e passa a se gabar disso, e passa a se orgulhar disso daí. E eles estavam assim, eles tinham tamanho poder, eles tinham tamanha autoridade agora sobre demônios, sobre as doenças, que eles se achavam alguém. Em momento algum eles pararam para pensar que eles não tinham aquilo, na verdade aquilo tinha sido delegado a eles. Não era deles, não pertencia a eles, era empréstimo aquilo. Mas eles se acham o máximo agora, eles se acham os tais, e começam a discutir. Então, entre eles, quais seriam o maior? Não era mais nem olhando para os outros, para os incrédulos, falar assim, não, nós somos maior que eles. Não, isso já sabiam que eles eram, né? Já se consideravam. Agora era entre eles. E o Senhor traz um menino e coloca um menino no meio deles, no versículo 47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, porque Ele é Deus, Ele vê os nossos pensamentos, tomou o menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. O primeiro degrau da intolerância religiosa é o orgulho religioso. Aí ele leva para um segundo degrau, que é a separação daqueles que não pensam igual.
Isso nós vimos começar lá atrás na história do cristianismo, quando foram instituídos os monastérios, né? Então os cristãos começaram a achar que porque eles não eram pessoas desse mundo, não eram comuns como as outras pessoas, eles se isolavam então em montanhas, em grutas, em lugares ermos, para não ter contato com as pessoas comuns, com os pecadores. Nós vemos até tem até um caso curioso de um homem chamado Simeão Estilita. Ele viveu no ano 400 depois de Cristo. Ele passou 30 anos, morando sobre uma coluna de 17 metros de altura. Porque ele se considerava um cristão que tinha que manter separado dos que não eram cristãos. Então as pessoas levavam comida, ele puxava a comida lá em cima. Durante 30 anos esse homem morou em cima de uma coluna de pedra de 17 metros de altura para se manter separado do mundo, afastado dos pecadores. E daí, depois disso, nós sabemos que tem toda a história dos monastérios, das ordens de monges, etc. E até hoje, você encontra, principalmente no cristianismo protestante, que foi levado para os Estados Unidos, uma corrente de cristianismo rural. Muitos cristãos que acham que o cristão deve morar em fazendas, no campo, longe das cidades. Isso aí, na verdade, é totalmente contrário até ao que nós encontramos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, onde os cristãos iam para as cidades, onde tinham pessoas, porque eram as pessoas que eles estavam aqui para levar o Evangelho, as boas novas. Não para gente, é para pessoas, não para galinhas, para vacas, mas para pessoas. Eles estavam onde estavam as pessoas. Eles tinham que se manter separados do pecado, mas acessíveis ao pecador. Não era o contato com o pecador o problema. Era o contrato com o pecado, ou o contrato com o pecador que era o problema para eles. Eles tinham que manter-se separados do pecado, mas acessíveis ao pecador. Como Cristo aqui, como o próprio Senhor faz nessa passagem. Ele é acessível, totalmente acessível a essa mulher samaritana. Ele não se coloca, ele bem que poderia, se colocar numa pilastra de 17 metros de altura e ficar lá em cima, não deixar ninguém chegar perto dele, ninguém tocá-lo, não, mas ele estava onde estavam os pecadores, ele ia até os pecadores. A própria grande comissão que a gente vê no Evangelho, chamada de grande comissão, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Não era esperai que venham escutar o Evangelho, era ide. É ir, é buscar, é se tornar acessível ao pecador. O primeiro passo, portanto, da intolerância religiosa é o orgulho religioso. Considerar-se algo mais superior do que as outras pessoas. O segundo é a separação, no sentido de tornar-se inacessível aos pecadores. O terceiro passo é a opressão passiva. É quando você começa a criar uma caricatura daqueles que são os pecadores e zombar, e usar de escárnio, de zombaria, de gozação, e críticas e tudo mais. Que é, obviamente, uma forma também de tornar-se inacessível, porque ninguém vai querer se aproximar de uma pessoa que está constantemente criticando você, e você não vai querer se aproximar dessa pessoa. E depois não há como ela trazer a você a mensagem de salvação. E o quarto passo é a opressão ativa. É aquilo que aconteceu ao longo dos 2000 anos. Nós encontramos em situações como as cruzadas, isso aconteceu, mataram muitos em nome de Cristo, aconteceu durante a Inquisição, acontece hoje, nos Estados Unidos, é muito comum isso, existe um grupo de cristãos que acredita que tem que interferir na política e conseguir matar pessoas, condenar pessoas que não estão praticando as coisas segundo a Bíblia e tudo mais. Essa é já a opressão ativa. E aí não há por que se espantar de muitos odiarem os cristãos nesse mundo. Muitos, porque realmente há cristãos que acreditam que precisam primeiro estabelecer o reino de Deus na terra para depois Cristo voltar e ficar tudo bem. Então o que eles fazem? Não, então vale mesmo invadir o Iraque, vale mesmo invadir outros países e soltar bomba, porque nós temos que dominar o mundo. Isso vem desde o romanismo, do catolicismo, dominar o mundo até pelas armas, se preciso for, para então preparar esse mundo para que Cristo venha reinar. Agora, quem vai querer um cristianismo assim? E o que nós encontramos aqui é o próprio Senhor, a pessoa de Cristo, sentado ao lado de uma mulher
Não só uma mulher incrédula, ou pecadora, ou pagã, uma samaritana que era alguém que professava uma fé que deturpava completamente o judaísmo. Ele não evita essa mulher, ele não zomba da sua vida devassa, porque ela era uma mulher devassa, ela teve 5 homens, e o homem com quem ela vivia agora não era marido dela. Ele não zomba dela, ele não ameaça essa mulher com fogo e enxofre. Ele ameaçava com fogo e enxofre. Se nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós vamos vê-lo ameaçando várias vezes pessoas com fogo e enxofre. Quem ele ameaçava? Religiosos. Os fariseus, os religiosos judeus. Jamais ele se dirigia dessa maneira para um pecador contrito, se fosse um ladrão, uma prostituta ou qualquer tipo de pessoa. Os religiosos, sim. Com os religiosos ele era duro. Quando ele vê os mercadores no templo, usando Deus, o nome de Deus, o lugar que era devido à adoração a Deus, como mercado, aí ele pega o chicote, porque isso realmente indignava o Senhor. Mas um pecador, à beira de um poço, ao meio-dia. Por que meio-dia? Por que será que esses detalhes são importantes no texto sagrado? Por que falar que era meio-dia, a 6ª, né? Porque as mulheres iam ao poço buscar água logo cedo de manhã, na hora mais fresca do dia. E a meio-dia provavelmente era um lugar vazio, porque meio-dia era a hora mais quente do dia. Nós estamos falando aqui do Oriente Médio. Essa mulher, talvez envergonhada até pela situação dela, ela era uma marginal na sociedade. Ela era marginal na sociedade, pela vida devassa que levava. Ela provavelmente não queria se encontrar com ninguém ali. E ela vai se encontrar com uma pessoa. E é a única pessoa com quem é importante a gente ter um encontro. O único encontro importante nessa vida é encontrar-se com Jesus. E quando ele a vê, ele vai falar de água. Ele vai primeiro criar, isso se fala muito hoje, de empatia, né? Colocar-se no lugar da outra pessoa. Ele faz exatamente isso. Ele coloca-se no lugar dela e fala, dá-me de beber, no versículo 7. A mulher se espanta, porque ele é judeu. E está falando com ela, mas como que, sendo tu judeu, me pedes de beber? Os discípulos não estavam ali. Se os discípulos estivessem ali, a reação teria sido talvez diferente por parte deles, porque lá em Lucas 9 mesmo, quando eles entraram numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos não quiseram recebê-los, eles perguntaram ao Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu e queime todo mundo aqui? Talvez essa mulher pudesse ser queimada junto com eles. E o Senhor fala para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio ao mundo para matar, para destruir, mas veio para salvar. Eles não sabiam, eles estavam embriagados com aquele poder todo, mas aqui nós vemos o Senhor humildemente se dirigir a essa mulher pedindo água. Ela não sabe com quem ela está falando. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, a dádiva de Deus, qual é a dádiva de Deus? Ele era a dádiva de Deus. Deus deu o seu Filho ao mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A dádiva de Deus estava na frente da mulher. Se tu conheceras a dádiva de Deus, o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Essa mulher ainda não caiu a ficha dela. Ela continua pensando em água natural. Tanto é que em seguida ela diz, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Ela veio com um cântaro. O poço é fundo, ele não tem ferramentas para tirar, ele não tem um cântaro, não tem um balde, não tem uma corda. Como ele vai tirar? Existe no mundo hoje uma corrente muito forte chamada autoajuda. E a maioria das religiões nada mais são do que formas de autoajuda. As pessoas se ajudarem a si mesmas para serem salvas. E essa mulher, ela está pensando nessa direção. Por quê? Ela está pensando na forma de conseguir essa água, nas ferramentas e técnicas necessárias para essa água, no cântaro que vai precisar para tirar essa água, para guardar essa água. Ela está pensando em coisas do homem, do ser humano, na capacidade física do homem de alcançar essa água. Mas não é disso que o Senhor está falando para ela. Não é disso. Ele vai chamar a atenção para ela, a atenção dela, para um negócio chamado graça. Graça. Que o que Deus estava preparando para ela era que ela fosse salva por graça somente. Essa água viva se transformaria numa fonte, jorrando para a vida eterna. Ele vai despertar a consciência aqui dela de várias formas. Primeiro, ele vai despertar a consciência dela para a necessidade que ela tem. Uma necessidade que ela não tinha detectado antes. Ele vai falar que aquela água natural não satisfaz, ela é efêmera. Ela satisfaz só um pouquinho e depois ela perde o efeito.
mas tem uma água que vai satisfazê-la para sempre, eternamente. Ele vai despertar a necessidade, ele vai despertar a consciência dela da incapacidade dela conseguir essa água para a vida eterna. Ela vai ter que saber que ela precisa, ela vai ter que saber que ela é incapaz de conseguir, e ela vai ter que saber que ela tem algo que atrapalha muito no processo, que é o pecado. Essas três coisas ele vai chamar a atenção dela. E em toda a pregação do Evangelho, eu disse aqui que é também como pregar o Evangelho, é necessário que a pessoa saiba, reconheça a sua necessidade, reconheça a sua incapacidade e reconheça o seu pecado, que faz separação entre o homem e Deus. Aí então ela vai reconhecer que Deus proveu algo em graça para salvá-la. Disse-lhe a mulher: dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Agora ela fez o pedido certo. Ela pediu a coisa certa para a pessoa certa. Ela não está tentando agora tirar a água, ela não está tentando buscar da sua maneira, ela está pedindo a coisa certa para a pessoa certa. Quantas pessoas se sentem inquietas, se sentem incompletas, se sentem vazias e buscam em tantas coisas o complemento que elas acham que vai ser suficiente para a sua vida? Essa mulher teve 5 homens na sua vida e estava agora no 6º, né? E nenhum deles foi o marido dela. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas dão grande valor ao relacionamento, né? Muita gente fala assim: eu estou tendo um relacionamento com fulano. O sonho de qualquer jovem é encontrar aquela garota ideal para ele se casar com ela, e o sonho de qualquer garota é encontrar aquele garoto ideal também. É claro que isso aí é muito, muito correto, muito bom, mas é importante que a pessoa entenda: nada nesse mundo preenche o coração do ser humano. Nada, absolutamente coisa alguma, preenche totalmente, satisfaz totalmente. Todas as coisas nessa vida são fontes de água natural. Nada é água, a verdadeira água que Cristo dá. Todas são fontes de água natural. É a água que satisfaz por um pouquinho, depois perde efeito e daí você vai ter que procurar outra água. Aí bebe mais um pouco, ela já tinha bebido 5 aqui, estava bebendo a 6ª água no sentido de relacionamentos, e nenhuma delas tinha satisfeito essa mulher. Dá-me, Senhor, dessa água, ela pede. Pede a coisa certa para a pessoa certa. É isso que todos nós devíamos fazer. Se você se sente, se você sabe que existe um vazio em você, se você sabe que você tem algum problema com Deus, peça a coisa certa à pessoa certa. E essa pessoa certa é Jesus, que não é inacessível. Por mais que as pessoas possam ser inacessíveis a gente, nesse mundo, Ele não é inacessível. Ele é o único que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ele não disse: vá à igreja X, à religião Y, vá ao pastor fulano, ao padre cicrano, ao guru beltrano. Não, vinde a mim. Ele ele abriu a porta, vinde a mim. Qualquer pessoa, qualquer autoridade importante, qualquer celebridade nesse mundo, se você recebesse um e-mail dessa pessoa dizendo assim: vem aqui me visitar, você fala: uau, o cara está me convidando para ir na casa dele visitá-lo, ele é uma celebridade, ele é uma pessoa importantíssima, uau, que privilégio. E aqui nós estamos falando do Filho de Deus, o Criador do Universo, convidando cada pessoa, cada pecador: vinde a mim. Aquele que não tinha, vamos chamar assim, escrúpulos para se sentar ao lado de uma mulher pecadora, de uma mulher que tinha vergonha de ir à fonte de manhã cedo e a hora que não tinha ninguém. Mas ele estava ali pronto para conversar com ela. Aquele que não tinha problema para conversar com essa mulher. Nós temos problema para conversar com as pessoas. Então, se a gente passa na calçada, vê um bêbado caído, todo fedido lá, vomitando, dificilmente ele vai passar lá e conversar com ele. A gente desvia, né? Sente um certo asco, uma certa coisa. Todo ser humano tem isso. A gente sempre... Senhor, não. Não, de maneira nenhuma. Ele desceu a esse mundo, deixou o céu, desceu a esse mundo na forma humana e foi até o mais fundo do poço aqui. Foi a morte, a morte mais terrível e mais humilhante que podia existir. Ele lá pregado nu numa cruz, no madeiro, sofrendo todo impropério, sofrendo tudo dos homens e depois se transformando num para-raio para receber o juízo de Deus. Sofrendo durante 3 horas nas mãos dos homens e depois 3 horas nas mãos de um Deus santo, para nos salvar. Ele é aquele que se interpôs entre o pecador, que merecia o juízo de Deus, e um Deus justo, para não deixar que esse juízo caísse sobre o pecador.
Ele é aquele que agora convida que se todo aquele que crê nele, que o aceitar como Salvador, tem a salvação garantida. Está salvo eternamente. Na Arca da Aliança, todo mundo já viu algum desenho, alguma gravura da Arca, né? A Arca da Aliança, que os israelitas levavam no deserto, e depois foi guardada no templo em Jerusalém, ela tinha dentro dela as tábuas da lei, aquelas tábuas de pedra que Moisés recebeu a lei, os 10 mandamentos, no monte, foram guardadas nessa arca. A lei de Deus, que muita gente tenta seguir a lei de Deus, não matarás, etc. A lei de Deus só condena o homem. Por quê? Porque todo ser humano, ele pode até tentar não matar, não roubar, etc. Mas quando nós encontramos o Senhor Jesus nos evangelhos dizendo que se eu pensar em matar, eu já matei. Se eu pensar em adulterar, eu adulterei, acabou, não tem mais quem fale assim. Mas como? Porque o último mandamento da lei de Deus dizia, não cobiçarás. Ou seja, nem pense em fazer. Então não há como. A lei foi dada para mostrar que o homem pecador é incapaz de salvar-se a si mesmo. E dentro dessa caixa de madeira revestida de ouro, havia essas tábuas da lei. Sobre essa caixa, que era a arca, havia uma tampa de ouro puro, com 2 figuras de anjos, de querubins, esculpidas na tampa, mas essa tampa de ouro puro chamava-se propiciatório. E no Novo Testamento nós encontramos Jesus sendo chamado de propiciação pelos nossos pecados. Esse propiciatório, o que era essa tampa? O sacerdote de Israel, quando tinha que oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, ele sacrificava um animal, inocente, claro, não tinha nada a ver com os pecados do povo, mas pegava aquele sangue do animal, colocava numa bacia, entrava lá na presença de Deus, onde ficava essa arca, que era separada de tudo, tinha um véu e tudo mais. Ele pegava com a mão e espirrava o sangue da bacia sobre essa tampa de ouro. Então essa tampa de ouro ficava cheia de sangue de animais sacrificados. Dentro, as tábuas da lei que condenam o homem pecador. No meio, uma tábua de ouro maciço coberta de sangue. Em cima, Deus. Deus. Era como se Deus estivesse colocando o seguinte: ele não vai chegar a essa condenação se existir o sangue intermediando, o sangue no meio. E hoje, toda pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, o sangue que foi derramado na cruz fica valendo para essa pessoa, limpando o pecado dessa pessoa. Deus, normalmente o que ensina o Novo Testamento é que o pecador foi substituído na cruz do Calvário por Cristo. Então, a minha culpa, a culpa que eu devia pagar, ele pagou no meu lugar. Deus o julgou e o condenou porque ele assumiu a minha culpa, como se ele dissesse, não, o pecado do Mário deixa comigo, eu pago. Deus o condenando ali, Deus não pode mais me condenar. E se você hoje aqui, escutando o Evangelho, crê no Senhor Jesus como seu Salvador, o valor e a eficácia desse sangue derramado na cruz e desse sacrifício feito na cruz passa a valer para você. E aquele que crê em Jesus teve a sua pena paga de forma substitutiva por ele na cruz. Essa mulher veio à consciência, foi despertada a consciência dela quanto à necessidade que ela tem e quanto à incapacidade que ela tem. Tanto é que ela pede a ele, a Jesus, por essa água. Mas agora ele pega e manda ela chamar o marido, né? Traz à tona o pecado. E ela fala, não, eu tinha... meu marido, não tenho marido, os 5 que você teve não eram seu marido, e esse que você tem também não é. Se você quer ser salvo dos seus pecados, que é o que realmente separa você de Deus, é necessário que a sua vida seja escancarada diante de Cristo. É claro que Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Confesse a Ele que você é um pecador, que você é uma pecadora. Eu me lembro uma história que me foi contada uma vez de uma pessoa que teve um sonho que Jesus ia visitar a sua casa. Ele fica super preocupado, então ele vai na sala e tira tudo que tinha na sala que pudesse desagradar a Deus, ele leva para a cozinha. E quando Jesus entra na sua sala, olha, fala, eu quero ver a cozinha. Ah, só um minuto, vai lá, corre para a cozinha, pega todas as coisas, joga para um quarto, eu quero ver o quarto. E vai entrando, ele vai jogando as coisas para dentro, e depois ele acaba levando tudo para o sótão e põe todas aquelas coisas ruins, né, dentro de um baú, tranca o baú, e ele vai lá, Jesus, no sótão, e fala, eu quero ver o baú. Ah, o baú, o baú. Ah, tá bom, vai. Quando ele abre o baú está vazio. Quando nós nos colocamos diante da luz de Deus, diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo, com todos os nossos pecados expostos,
sem restrição, não há mais nada para esconder. Ele vem e nos lava perfeitamente, nos limpa perfeitamente, nos justifica perfeitamente de todos os nossos pecados. Isso é ser salvo. Essa é a salvação que Deus oferece. E essa mulher agora, ela tem os seus pecados revelados, né? Mas o que ela faz? Ela faz o que todo ser humano faz nessa hora, que nem aqueles bichinhos que você levanta a pedra. Está cheio de inseto embaixo, escorpião, barata, aranha, aqueles bichos da noite, do escuro. Você levanta a pedra, o que elas fazem? Eles correm embaixo de outra pedra. Eles não querem a luz, eles fogem, e essa mulher foge. Ela vai fugir como? Ela vai usar o recurso que todo ser humano usa quando confrontado com seus pecados. Eu tenho religião. Eu tenho religião. Ela vai voltar-se para a religião agora. Ela fala assim: Senhor, vejo que és profeta. Muda completamente o rumo da conversa. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela leva a conversa para a religião. Como que ela diz? Eu já adoro aqui, eu adoro aqui nesse monte. Vocês dizem que é em outro lugar, mas a gente adora aqui e tal. O homem quer sempre ser religioso, porque a religião, o que é a religião? A religião é você tentar fazer alguma coisa que aplaque a ira de Deus. Você tentar ser bom para ir para o céu. Você tentar fazer alguma boa obra para eliminar o seu karma. Você dar caridade para você, fazer caridade para você eliminar os pecados de uma vida, suposta vida anterior, de outra encarnação, coisa desse tipo. Não há nada disso. Não há nada disso. A religião é o homem tentando religar-se. Vem da palavra latina religare, religar-se com Deus. O homem não religa nada com Deus. O que o homem vai religar com Deus? Quem é ele para religar alguma coisa? Deus infinitamente superior, Deus infinitamente longe do homem. Se a iniciativa não partir de Deus, não há salvação. É o Senhor Jesus quem toma a iniciativa dessa conversa, é Ele que toma a iniciativa de oferecer a água, é Ele que toma a iniciativa de revelar a ela a necessidade, de revelar a ela os seus pecados, e é Ele que vai tomar a iniciativa de salvá-la. Enquanto ela se esconder debaixo do monte, do manto da religião, não há como. A religião, normalmente, falando em religião, a religião se apresenta de duas formas, né, diferentes, e existe a terceira forma, que não é, evidentemente, a religião, mas vamos chamar de religião aqui, de maneira de se aproximar de Deus. A primeira forma é aquela que tem a sua origem no homem e o seu fim no homem. O que é isso? Eu procuro fazer o melhor de mim, o melhor que eu posso. Até o ateu é assim, né? Ele pode dizer que nem tem religião, mas o que ele procura? Ele procura fazer o melhor que ele pode. Para quê? Para ter uma vida melhor. Eu procuro fazer o melhor de mim para eu ter o melhor para mim. Começa no homem e termina no homem. Outro tipo de fé é aquela que começa em Deus e termina no homem. Eu vou crer em Jesus para ser salvo, para ter vida eterna e ser abençoado, ser próspero nessa vida, ganhar bem e nunca ficar doente e tal. Começa em Deus, mas o seu fim é no homem. E agora nós vamos ver o Senhor Jesus falar para a mulher, nós vimos como pregar o Evangelho, o que é o Evangelho e para que pregar o Evangelho. Para que uma alma precisa ser salva? E ele vai dizer para ela, no versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a resposta. Para que o homem foi criado? Para ser adorador de Deus. Essa é a religião verdadeira que começa em Deus. Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo que morreu na cruz para levar os meus pecados. Salvo para quê? Para Deus. Salvo para Deus, para glorificar Deus, para adorar Deus, para louvar Deus, porque foi para isso que Ele me fez. Uma caneta que foi feita para escrever, se você tentar usá-la para ser chave de fenda, não vai funcionar, ela vai quebrar, vai estragar a caneta. Uma cadeira foi feita para ser cadeira, você usar para outra função, não vai funcionar também. Nós fomos feitos para sermos adoradores de Deus. E agora, essa mulher vai receber a revelação máxima, e é claro que esse adorador de Deus, é importante entender aqui também que ele fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que ele fala isso? Porque os judeus adoravam em verdade. Os judeus adoravam num templo verdadeiro, na cidade verdadeira que Deus tinha estabelecido, Jerusalém, da maneira verdadeira, com os rituais verdadeiros, e Cristo reconhecia tudo isso.
como o Messias que tinha vindo para Israel, reconhecia tudo isso. Quando ele curava alguém, mandava a pessoa ir ao templo fazer os sacrifícios. Quando ele entrou no templo e viu os mercadores, ele deu a maior bronca neles e falou que a casa do Pai tem que ser uma casa de oração. Eles estavam transformando aquilo em covil de ladrões, de mercadores, em mercado, aquilo. Então ele reconhecia tudo aquilo como realmente aquilo que Deus tinha dado, a verdade que Deus tinha dado para os judeus adorarem. Porém, em outra passagem ele diz: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles adoravam em verdade, mas não em espírito. Os samaritanos, por sua vez, não adoravam nem em verdade nem em espírito, porque inventaram a sua própria forma de adorar, adotaram aquilo que eles acharam melhor adotar e adoravam. Deus quer que aquele que é salvo adore em espírito e em verdade. O que é? Em verdade, segundo as Escrituras. Não, obviamente, no Antigo Testamento, onde eram sombras das coisas que viriam, mas nas epístolas dos apóstolos. Isso é adorar em verdade. Como o cristão deve adorar ali? Ele deve dançar. Tem dança ali? Vamos procurar dança ali? Não tem dança. Essa semana eu recebi um e-mail, uma pessoa perguntando do ministério da dança, para pregar o evangelho dançando. Tem isso em algum lugar da doutrina dos apóstolos? Não. Então não tem. Então não existe. Isso não é em verdade. Isso é fazer como os samaritanos, adotar as coisas a seu bel prazer e juntar e criar alguma coisa e achar em espírito e em verdade. Essa é a forma de adoração que Deus busca os adoradores. Essa é o ápice da adoração cristã. Qualquer coisa fora disso não é o que está aqui. Mas essa mulher, o ponto alto aqui do encontro dela com o Senhor Jesus é no versículo 25, quando ela fala que sabe que o Messias viria e anunciaria tudo, e ele diz para ela: eu sou. Essa expressão eu sou é a mesma usada por Jeová para se revelar para Moisés. Além dele se revelar como o Messias, aqui ele está se revelando a essa mulher que ele é Deus. Deus criador de todas as coisas. Eu sou. Essa frase ele fala depois, na hora que ele vai ser preso no jardim do Getsemane, e os soldados caem no chão, caem de costas. Tamanho era o poder do que ele estava falando. Eu sou Deus, ele falou. Ele estava se revelando como Deus, Jesus e Deus. Deus feito carne, Deus vindo ao mundo. Eu sou, eu que falo contigo. Aí chegam os discípulos e a mulher larga o cântaro, no versículo 28, e foi à cidade contar o que tinha acontecido aos homens da cidade. Essa mulher que até há pouco estava envergonhada até da sua situação, ela vai para a cidade e fala assim: encontrei alguém que falou tudo o que eu fiz. Colocou às claras a minha vida. Ela não tem mais medo, ela não tem mais receio. Ela conheceu, ela teve um encontro pessoal com Cristo. É esse encontro que todo ser humano precisa ter. E os discípulos? O que eles estão fazendo? Aqueles que lá atrás estavam discutindo quem era o maior, aqueles que lá atrás estavam perguntando se queria que jogasse fogo em cima das pessoas para queimar as pessoas, aqueles que estavam preocupados com eles. Eles estão preocupados com comida. Aquela mulher tinha acabado de aprender que a água natural não ia matar a sede dela, que Jesus tinha uma água muito melhor para ela. E agora ele vai falar para esses discípulos que ele tem um alimento que é muito melhor do que a comida. Ele diz o seguinte: a minha comida, no versículo 34, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles estão preocupados com comida. E o Senhor Jesus está falando que a comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E aquela mulher larga o seu cântaro e vai fazer o quê? Se ocupar da verdadeira comida, fazer a obra de Deus. Ela vai correndo para a aldeia, para a cidade que ela morava, falar de Jesus para aquelas pessoas. Falar: encontrei o Messias, encontrei o Cristo. Porventura não é esse o Cristo? Ele falou tudo de mim. Essa é a transformação que acontece na vida de uma pessoa salva. Ela quer fazer a obra de Deus, ela quer contar, ela quer conquistar. Tem uma frase que eu encontrei, o Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um inglês que viveu no século XIX, foi um dos primeiros missionários britânicos para a China. E ele foi para a China, de uma missão inglesa, foi para a China. Quando chegou na China, ele descobriu o seguinte, que ficar de terno e gravata e cartola nas ruas da China pregando o evangelho era uma furada, porque o pessoal prestava mais atenção nele do que na mensagem que ele estava falando. Porque os chineses na época vestiam aquelas roupas de chineses, aquele chapéuzinho de cone, aquela coisa diferente. E ali tinha um homem que era parecia um ET, o cara de terno, gravata e cartola na rua pregando o evangelho. Ele percebeu que aquilo atrapalhava, não era viável continuar assim. O que ele fez? Mandou fazer roupas chinesas, se vestiu como um chinês, começou a visitar as casas dos chineses, andar com os chineses, e aí os chineses começaram a se converter. Começaram a prestar atenção na mensagem dele, não mais na roupa dele. E o que aconteceu? A missão inglesa
que o tinha enviado à China, o expulsou da missão. Porque ele tinha quebrado as regras. Não podia ir para a China vestir outra roupa que não fosse a roupa inglesa, que era superior, que era mais evoluída do que a roupa chinesa. E o Hudson Taylor foi um dos responsáveis pela maior evangelização da China. Depois ele acabou fundando uma missão chamada Missão para o Interior da China. Ele levou o evangelho nos lugares que ninguém queria ir, todo mundo queria ficar ali na beira-mar, né, no litoral, mas ele levou o evangelho no interior da China. Até hoje se encontra cristãos no interior da China que são, por assim dizer, descendentes espirituais de Hudson Taylor, da mensagem do evangelho que ele levou. E ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: alguns se orgulham de serem sucessores dos apóstolos. Eu prefiro ser sucessor da mulher de Samaria. Pois enquanto os apóstolos estavam preocupados em buscar comida, ela largou o seu cântaro por causa do seu zelo em buscar almas. Quando nós, que cremos no Evangelho, cremos no Senhor Jesus, temos zelo, temos amor pelas almas, buscamos almas, olhamos para o maior evangelista que jamais existiu, o Senhor Jesus Cristo, olhamos para a sua disponibilidade, olhamos para o seu desejo de ir onde estava o pecador, as pessoas olharão para o Evangelho de uma forma diferente. Tirarmos a cartola, tirarmos o terno, né, por assim dizer, e pedirmos água, porque aquela pessoa está pedindo água, está com vontade de água. Esse pregou o Evangelho, esse é o exemplo que nós temos para o Evangelho. E essa mulher é o exemplo de todos nós, necessitados, incapazes totalmente de nos salvarmos a nós mesmos, desejosos agora, quando ouvimos a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, desejosos dessa água, e tendo um encontro pessoal com Cristo depois de reconhecermos a nossa situação de extremo pecado e não temos mais nenhum escrúpulo em deixar isso aberto para Deus, para que Ele realmente faça essa obra em nós, nos perdoe todos os nossos pecados e nos salve. Podemos dar graças, nosso Deus e nosso Pai. Nós damos graças, Pai, por essa pessoa tão bendita que veio de tão longe, de lugares tão elevados, para descer a esse chão, a esse mundo, tão perto do pecador. E aqui foi além, foi até a cruz, se deixou pregar ali, se deixou zombar ali pelas suas próprias criaturas, se deixou espancar, para depois deixar que Deus fizesse nele, derramasse sobre ele todo o juízo que nós merecíamos. Pai, nós pedimos, pela Tua palavra que foi pregada aqui, pedimos que se alguma alma ainda está intranquila como essa mulher, buscando nas coisas desse mundo a satisfação das suas necessidades, a satisfação do seu espírito, Tu possas tocar esse coração nesta noite, Pai. Tu possas mostrar que é Cristo, o único que pode satisfazer essa alma. Tu possas revelar essa necessidade a essa alma, Pai. Tu possas revelar também a incapacidade de cada um de nós de nos salvarmos a nós mesmos. E Tu possas também revelar o pecado que nos separa de Deus, para que recebamos o perdão completo, Pai, para que essa alma receba o perdão completo e a salvação. Nós agradecemos, Pai, pela certeza que podemos ter do céu, do juízo que já foi derramado sobre Cristo. E agora por podermos ser adoradores depois que cremos, adorando a Ti, ó Pai, a função para a qual Tu nos criaste. Nós pedimos, Pai, por todos nós, nesta noite, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.